Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos em mais esse nosso encontro falando a respeito da vida feliz de Sêneca. Eu espero que vocês estejam conseguindo sintetizar alguma coisa positiva para a própria felicidade. Afinal de contas, esse é o sentido do livro, que a gente extraia alguma coisa que contribua para a nossa própria felicidade. Hoje ele vai falar de uma coisa que é extremamente importante, que é a força dos preceitos, ou seja, os preceitos éticos, morais, aqueles preceitos que vêm de todo um passado de homens que souberam como viver, que falam sobre que a tua alegria não deve depender da dor alheia, que nós não devemos nos satisfazer com aquilo que não nos corresponde, que nós não devemos nos satisfazer com a infelicidade do outro e muitos outros preceitos morais. Eles são fundamentais que a gente os tome como leis pessoais. Existe uma passagem da República que Platão diz que o seu governo, sua cidade ideal, que é a República, embora ela não exista ainda em lugar nenhum do mundo, ela existe no plano das ideias. E aqueles que entendem isso, claro que eu estou transmitindo com as minhas palavras, né? Mas basicamente ele diz que aqueles que a entendem e compreendem essa cidade ideal, desde já se sentem como seus cidadãos e às suas leis obedecerão. Eu acho isso extremamente bonito. Se nós entendemos o que seria uma vida perfeita, uma cidade ideal onde todos os homens vivessem em absoluto respeito, nós devemos imaginar as leis dessa cidade e desde já obedecê-las, como cidadãos de um mundo que ainda há de vir. E isso é muito bonito de se imaginar. Então, imaginar as leis que nós estabelecemos diante da nossa própria consciência. E esses preceitos, ele vai dizer, são fundamentais para estruturarem a nossa vida feliz, para sustentarem a nossa consciência sempre elevada, como se fossem um pedestal, com várias colunas, que cada uma delas é um preceito. Esses preceitos sustentam a nossa consciência elevada. E a nossa consciência elevada é paz de espírito, é aquilo que nós podemos considerar como a verdadeira felicidade. Nunca esqueçam disso, uma equação que a gente deve gravar. Felicidade humana é serenidade, paz de espírito, um estado de bem-estar, de estar quites com céus e terra, estar quites com a vida. E isso é a felicidade humana. É fundamental, então, que a gente saiba, para que a gente não pense que felicidade humana é puro, sei lá, astral, por alegria. Alegria é um momento, ninguém se mantém alegre o tempo todo. Mas a felicidade é um estado do homem que está quite consigo mesmo, que se sente quites com a sua própria consciência. E isso é sustentado por preceitos. Vamos lá, então, dar uma olhada no que temos hoje? Eu gostaria de explicar, porque algumas pessoas questionam por que eu pulo parágrafos. Evidentemente, numa leitura como a que fazemos, para que haja um capítulo, por semana, é necessário que eu selecione os parágrafos mais importantes, porque senão não teríamos como fazer um capítulo por semana. Eu teria que estar lendo o livro inteiro e isso daria uma infinidade de capítulos para cobrir, uma infinidade de episódios para cobrir um único capítulo, o que ficaria muito longo e provavelmente tedioso. Então, o que eu faço é selecionar os parágrafos mais importantes, que não quer dizer que vocês não possam discordar de mim e achar que algum outro é mais importante e fazer perguntas a respeito dele. Mas o fato é que aquilo que eu considero mais relevante, às vezes é um parágrafo em uma página, eu sublinho e leio para vocês. Eu considero que como aquele parágrafo resumisse tudo o que vem antes, ou seja, as ideias principais estão ali. A minha preocupação, como professora de técnicas de estudo que sou, é pegar o parágrafo que resuma a maior quantidade de ideias possível, ou seja, aquele parágrafo sintético que faz uma síntese de tudo que vem antes. Mas, repito, vocês podem discordar de mim e achar que outro parágrafo é mais importante. E podem colocar dúvidas se quiserem. Tá certo? Vamos lá, então, para hoje, a força dos preceitos dentro da vida feliz. O que esses preceitos significam? Vamos começar aí do início. E ele vai dizer o seguinte: parece haver uma afinidade tão próxima entre sabedoria, filosofia e bons conselhos que é mais uma questão de curiosidade do que de lucro dividi-los. Ou seja, a mesma coisa, sabedoria, filosofia e bons conselhos. Saber recebê-los e saber dá-los, diga-se de passagem.
Filosofia sendo apenas uma sabedoria limitada, ou seja, filosofia é a busca da sabedoria. O filósofo não é aquele que possui uma quantidade muito grande de sabedoria, é aquele que a busca permanentemente em todas as suas ações, erra e se aperfeiçoa sobre os próprios erros. Então, sendo a filosofia uma sabedoria apenas limitada e bons conselhos uma comunicação dessa sabedoria para o bem dos outros, bem como de nós mesmos, ou seja, os bons conselhos são bons para o outro e para nós mesmos, e para a posteridade, assim como para o presente. Ou seja, bons conselhos de Sêneca estão servindo para nós nesse momento, há quase 2000 anos depois. Ou seja, os bons conselhos são bons para quem dá e para quem recebe, para o momento presente e para aqueles que virão. São úteis para a humanidade lato sensu, ou seja, no espaço e no tempo. A sabedoria dos antigos quanto ao governo da vida não era mais do que certos preceitos, o que fazer e o que não fazer, e os homens eram muito melhores nesta simplicidade, pois à medida que se tornavam mais instruídos, ficavam menos cuidadosos em ser bons, ou seja, precisavam ficar menos preocupados em ser bons, porque ao seguir aqueles princípios automaticamente seguiam a direção da bondade. Vejam bem, para quem já leu os versos de ouro de Pitágoras, inclusive já fiz uma palestra sobre eles, está lá no YouTube da Nova Acrópole, nada mais são do que preceitos. Preceitos que falam sobre o bem agir, sobre o mal agir, sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Seguindo esses preceitos, o homem naturalmente está no caminho da bondade, que é o caminho máximo da consciência humana, é o caminho máximo da nossa identidade. Então, eles vão pautando, vão balizando o nosso caminho. Então, os conselhos são como que placas de trânsito, que nos ajudam a encontrar o caminho certo e fazem com que a gente siga o nosso destino, a nossa identidade, com muito mais segurança do que seguiríamos se tivéssemos que ir descobrindo o caminho a cada momento. Essa virtude simples e aberta agora se tornou uma ciência sombria e intrincada, e somos ensinados a disputar ao invés de viver. Nossa, que coisa atual, né? Somos ensinados muito mais do que nos preocupar com a nossa vida, de aperfeiçoá-la e esculpi-la o mais perfeita possível, somos ensinados a estarmos nos comparando com todo mundo e querendo chegar em primeiro lugar, que é uma coisa tremendamente angustiante e sem sentido. E muitas vezes aquela pessoa com quem queremos competir nem feliz não é. Ela tem certos dados de êxito considerados sucesso para a sociedade atual que mais provocam angústia do que qualquer coisa. Ou seja, nós fugimos totalmente dos preceitos que os antepassados deixaram, que os homens sábios deixaram sobre como buscar a felicidade. Fugimos dos bons preceitos que norteiam a consciência humana para estarmos competindo uns com os outros pelos valores sociais, que estão longe de ser os melhores valores. Enquanto a maldade era simples, remédios simples também eram suficientes contra ela. Mas agora que criou raízes e se espalhou, devemos fazer uso de medicamentos mais fortes. Ou seja, os nossos conselhos para nós mesmos, para os outros, devem prever um enorme número de possibilidades que hoje existe, ainda mais do que no tempo de Sêneca, que hoje existe de desvios do nosso caminho humano. Às vezes nos desviamos por coisas muito pequenas, que passam desapercebidas da nossa consciência. Ou seja, uma curtida numa postagem das redes sociais, onde aquela postagem é carregada de ódio. Já estamos nos desviando do nosso caminho. Parece uma coisa tão simples, mas eu só dei uma curtida. Você está alimentando algo que é nocivo para aquele que o expressou e para aqueles que leem. Ou seja, temos que ser muito mais cuidadosos hoje, os remédios têm que ser muito mais fortes hoje do que já foram no passado, porque são muito numerosos os caminhos que nos desviam do nosso Dharma, como dizem os indianos, do nosso verdadeiro caminho humano, daquilo que se espera de nós como seres humanos. Na página 34, se um homem faz o que deve fazer, nunca o fará constante ou igualmente, sem saber por que o faz. Ou seja, se o homem faz o que deve fazer, ele deve saber por que está fazendo. Senão ele não será constante ao longo do tempo. Terá oscilações se isso for um ato mecânico. E se for apenas por acaso ou hábito, aquele que se sai bem por acaso também pode fazer o mal do mesmo modo.
Isso é muito interessante. Eu ajo bem nesse momento porque, por acaso, tinha um monte de alternativas e eu casualmente escolhi a melhor. No momento seguinte, eu posso casualmente escolher a pior e farei com o mesmo entusiasmo. Ou seja, o que dá valor à boa ação é a consciência, é a escolha consciente daquela ação, como boa, como nobre, como justa, como digna do ser humano. Se a gente age simplesmente porque todo mundo faz, não temos consciência do que estamos fazendo. E com a mesma alegria com que fazemos o bem, podemos fazer o mal. Ou seja, não há aí uma virtude consolidada no simples hábito de repetir o que os outros fazem, mas quando tomamos consciência daquilo que fazemos. Isso é extremamente importante, por isso estou reiterando tanto. Mais adiante, mais abaixo na mesma página, os preceitos são inúteis se não formos primeiro instruídos sobre as opiniões que devemos ter sobre o assunto em questão, seja a pobreza, a riqueza, a desgraça, a doença, o exílio, etc. Ou seja, os preceitos são inúteis se a gente não sabe por que está fazendo o que está fazendo, que é um reforço do que havia antes. Como eu me comporto em relação à pobreza? Eu acho que a pobreza não é uma boa coisa, mas ela não é o pior dos males. O pior dos males é a indignidade, é a desonestidade, é a maldade, é a crueldade feita contra outros seres humanos. O mais pobre dos seres humanos não está em situação tão ruim quanto um tirano, por exemplo. E do ponto de vista do conceito kármico lá da Índia, ele está no pior das situações que um ser humano pode estar. Para quem não teve oportunidade de ler no diálogo A República, o último capítulo, que é o mito de que fala exatamente sobre isso, sobre o destino dos tiranos, não vai saber exatamente do que eu estou falando. Segundo Platão, é o pior dos destinos. Ou seja, não adianta os preceitos nos instruírem, eles são inúteis se primeiro nós não formos instruídos do porquê eles estão dizendo o que dizem. Por que tal coisa é temível, tal coisa não é tanto, tal coisa é desejável, outra nem tanto. Ou seja, a gente tem que entender do que está se desviando e o que está buscando e por que o fazemos. Pobreza, riqueza, desgraça, doença, exílio, etc. São as piores ou são as melhores coisas? Talvez não. Há que entendê-las profundamente. A consciência é que evolui. E, portanto, se não há consciência do que estamos fazendo, não há crescimento. Guardem isso, a consciência evolui. Sem consciência não há nenhum crescimento, simplesmente porque executamos uma ação mecânica. Os preceitos são de grande peso e alguns poucos, úteis à mão, fazem mais para uma vida feliz do que volumes inteiros ou advertências que não sabemos onde encontrar. Ou seja, os preceitos simples, que estejam sempre à mão, ou seja, sempre presentes na nossa memória, às vezes fazem mais por nós do que muitos volumes e volumes de literatura que a gente nem sempre sabe como sintetizar numa ação prática e nem sempre sabe resgatar no momento que necessitamos. Ou seja, alguns preceitos são extremamente úteis, se bem compreendidos. Existe uma história, que eu vou resumir bastante para contar para vocês, que eu acho que cabe bastante aqui, diante da reiteração que ele está fazendo desse mesmo ponto, que é agir com consciência, que é uma história que pertence ao Katha-Sarit-Sagara, que é um livro de contos indiano, que diz que havia dois jovens que viviam cada um de um lado do rio. Eram muito amigos e tudo mais. Um dia havia de um lado do rio uma festa e do outro lado do rio uma cerimônia. Uma festa grande e uma cerimônia muito importante. Aí um dos jovens, aquele que vivia do lado da cerimônia, fica hesitante, mas resolve ir para a festa. Mas enquanto ele está remando em direção à festa, ele vai se arrependendo amargamente, percebendo que a troca que ele estava fazendo era péssima e se sentindo mal em fazer aquilo. Quando ele chega lá, ele não aproveita absolutamente nada da festa, volta para casa. E o outro que vivia do lado da festa opta por vir para a cerimônia. Mas ele vem também no seu barco amargamente arrependido, pensando o quanto na festa ele se divertiria, o quanto ele estaria alegre na festa, o quanto seria interessante. E até que ele chega na cerimônia, não vê nada da cerimônia, não participa direito e volta arrependido para casa. Bom, nesse momento que os dois estão voltando, bate uma grande tempestade que agita o rio e ambos morrem afogados. E quando morrem afogados, quem tem acesso ao céu de Indra? O que foi para a cerimônia? Não, o que entendeu conscientemente que a cerimônia era melhor.
Ou seja, aquele que foi para a festa ficou enormemente arrependido, não aproveitou nada da festa, porque percebeu que a cerimônia era muito mais importante. Esse estava mais correto do que aquele que foi para a cerimônia terrivelmente arrependido, achando que a festa era o mais importante. Talvez empurrado por convenções sociais, talvez empurrados por conselho dos pais, mas achando que a festa era o mais importante. Por quê? O que evolui é a consciência. Aquele que percebeu a importância maior da cerimônia está mais consciente do que aquele que esteve lá, mas não percebeu nada. Então é muito importante essa advertência que Sêneca está fazendo, de que o que evolui é a consciência. O que fazemos conscientemente tem muito mais valor do que aquilo que fazemos mecanicamente, ainda que isso seja bom. Continuando, ele vai dizer: esses preceitos salutares devem ser nossa meditação diária, pois são as regras pelas quais devemos enquadrar nossas vidas. Ou seja, não devemos só seguir, devemos cada vez mais refletir e meditar sobre eles, para encontrar a razão profunda desses preceitos. Pensar como aquele que o criou. Quem criou esse preceito, por que o criou? Por que isso é tão necessário? Qual é a razão disso ser importante para o meu crescimento? De tal maneira que você o entenda tão profundamente quanto aquele que o criou e perceba a sua real necessidade, para que cada vez mais o ato segundo os preceitos seja consciente e não um ato mecânico. Continuando mais adiante, abaixo nessa página 35, ele vai dizer: é uma grande virtude amar, dar e seguir bons conselhos. Se não nos leva à honestidade, pelo menos nos deixa aptos para ela. Ou seja, amar, dar e seguir bons conselhos pode ser que não nos leve à plena honestidade nesse momento, mas vai nos preparando para isso, vai sedimentando o caminho. Como várias partes constituem apenas uma harmonia, e a música mais agradável surge das dissonâncias, assim deve um homem sábio reunir muitos atos, muitos preceitos e o exemplo de muitas artes para ilustrar a sua própria vida. Ou seja, para que eu seja uma harmonia completa, até as minhas dissonâncias, os meus erros, as minhas falhas, bem refletidos e assimilado o porquê de não tomar aquele caminho, são úteis. Todos os elementos da sua vida somam para que no final ele seja uma plena harmonia, um homem o mais sábio que podemos chegar a ser. Ou seja, tudo da nossa vida compõe, se sabemos tratá-lo da maneira certa. Cometi um erro, tomo uma profunda consciência de por que aquilo foi um erro, e o que eu deveria ter feito, e isso também compõe. A observação dos pequenos fatos do dia a dia compõe. As grandes virtudes compõem. Tudo isso é um mosaico que, articulado, produz um homem harmonioso. A harmonia é unidade. Quando nós harmonizamos várias peças de um quebra-cabeça, ele se torna um só. E isso faz com que conquistemos unidade dentro de nós e, consequentemente, sermos elementos unificadores à nossa volta. Dos seres humanos, dos grupos que pertencemos, seremos sempre unificadores. Mais adiante, nessa mesma página, ele vai dizer: algumas pessoas têm medo dos outros, porque é possível que outros tenham medo deles. Mas vamos nos proteger de todas as mãos, pois a bajulação é tão perigosa quanto o desprezo. Ou seja, a gente tem medo dos outros por medo que eles nos desprezem. E os outros têm medo de nós por medo de serem desprezados. Mas ele diz: olha, observa de um lado para o outro todas as possibilidades. Porque às vezes não é só quando te tratam mal que você está correndo risco. Às vezes você corre mais risco quando te tratam bem, quando te bajulam. Quando bajulam os teus defeitos para poder obter favores de você. Estão alimentando aquilo que você tem de pior, estão criando a impressão de amizades que são falsas amizades. Ou seja, não fique prudente só contra a aspereza, contra o maltrato, contra o desprezo. Fique prudente também contra as adulações, contra o bom tratamento que não é bem intencionado. Ele causa tanto mal quanto. Tomem cuidado de ambas as mãos, de um lado para o outro e vice-versa. Passando adiante, na próxima página, na página 36, no segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o bom conselho é o serviço mais necessário que podemos prestar à humanidade. E se o dermos a muitos, certamente alguns lucrarão, pois de muitas tentativas, algumas ou outras, sem dúvida, terão sucesso.
Ou seja, o bom conselho é o serviço mais necessário que podemos prestar à humanidade. Agora, fazer como aquele semeador que joga as suas sementes, mas sabe que nem todas vão brotar. Mas uma ou outra que brotem já valeu a semeadura. Muito cuidado quando damos bons conselhos e ficamos observando se a pessoa o segue. Se a pessoa não o segue, nós ficamos desanimados de dar bons conselhos. Não é assim que funciona. Nós semeamos a mãos cheias. Alguns brotarão, outros não. Se um único brotar, já valeu a pena. Se um único ser humano chegar para você um dia e disser: graças a você eu saí de um grande problema, graças a você eu cresci, graças a você encontrei luz no final do túnel. Esse único homem faz com que toda a tua semeadura tenha valido a pena. E não esqueçam que isso é o melhor que vocês podem dar para os outros. Bons conselhos, ensinamentos sobre o bom caminho, através de palavras e através de atos também. Aquele que coloca um homem em posse de si mesmo faz uma grande coisa, pois a sabedoria não se mostra tanto em preceito quanto na vida. Com firmeza de espírito e domínio do apetite, ensina-nos tanto a fazer como a falar, e a fazer com que as nossas palavras e ações tenham uma só cor, ou seja, coerência, integridade. Ou seja, quando você faz um ser humano ter posse de si mesmo, controlar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, alinhar tudo segundo os mesmos preceitos, você está fazendo o melhor que se pode fazer por um ser humano, libertando esse ser humano da ignorância, da alienação, da massificação e fazendo com que ele encontre a si próprio no meio de tanto ruído, que ele encontre a nota musical que lhe corresponde. Ou seja, que ele se alinhe com a música, com a canção da vida, que ele soe a nota que ele veio ao mundo para soar. Quando fazemos isso, fazemos o melhor que se pode fazer pela humanidade. Né? Fazer com que o homem descubra a si próprio, no meio de tudo aquilo que ele não é. Se o fruto que colhemos de uma árvore que plantamos for o mais agradável, quanto maior prazer teremos no crescimento e aumento das boas maneiras de nossa própria formação. Ou seja, se colhemos um fruto e ele está doce, está agradável, nós temos uma grande alegria. Quando colhemos os frutos da nossa boa formação, a alegria deve ser tanto maior. Olha, eu fui bondoso ali, eu fui ali uma pessoa coerente, aqui eu fui íntegro. Isso são frutos, frutos de uma árvore chamada ser humano. O ser humano também foi feito para frutificar. E quando ele frutifica, ele cumpre o seu propósito no mundo. E quando são bons frutos, ele se sente quites com a vida. Não existe um bom orgulho, porque existem bons orgulhos também. O orgulho sadio, maior do que esse de olharmos para trás e ver que fomos humanos no dia de hoje. Olha só, eu deixei um rastro humano no mundo. No dia de hoje, eu me sinto absolutamente em paz e num estado de felicidade que nada nem ninguém pode tirar de mim. Ou seja, o homem também frutifica. E os bons frutos são aqueles do homem bem formado, ou seja, que segue os preceitos e que busca a sabedoria. É um sinal eminente de sabedoria para um homem ser sempre como ele mesmo. Ou seja, um sinal eminente de sabedoria ser sempre fiel a si próprio, sempre coerente com os seus princípios, sempre coerente com a sua posição diante do mundo. Isso é um sinal de que aí você tem alguém que já tem uma boa parcela de sabedoria. Não interessa para onde o mundo se inclina, ele se inclina sempre para dentro e para cima. Ou seja, ele segue uma trajetória linear de crescimento, de ascensão de consciência, independente de para onde, para que lado o mundo se inclina. Continuando, aqui na próxima página, já bem no finalzinho, tem um grande pedaço aqui que é uma explicitação do que já foi falado, eu vim aqui para o finalzinho da 37. Esse é um ponto principal, cuidar para que não proponhamos nada além do que seja esperançoso e honesto. Olhe para os seus desejos, olhe para as suas propostas para o ano novo, olhe para aquilo que você quer, examine os seus desejos detalhadamente. E veja se aí não existe algo que seja não esperançoso e não honesto. Ou seja, que não te prometa um crescimento como ser humano para o futuro e que não seja honesto, coerente com os teus princípios. É importante que a gente limpe todos os desejos que sejam egoístas, todos os desejos que sejam mesquinhos,
todos os desejos que, na verdade, nos puxem mais para baixo ou para permanecermos no mesmo patamar do que para cima. Satisfações sem esforço, projeções sem mérito, reconhecimento sem termos feito por onde, e por aí vai. Todas essas coisas que, na verdade, só trabalham para a nossa acomodação e para o nosso egoísmo. Corrija os seus desejos e deseje aquilo que te faça crescer. Isso é a noção de bom caráter, que todas as tuas inclinações para gostar coincidam com aquilo que te faz crescer. Todas as tuas inclinações para rejeitar coincidam com aquilo que te deixa estagnado ou te faz regredir a uma condição animalesca. Portanto, cuide da formação do seu próprio caráter. Pois será igualmente problemático para nós ou não obter sucesso ou ter vergonha do sucesso alcançado. Será igualmente problemático. Problemático, por exemplo, se eu fracasso naquilo que eu quero. Mas mais problemático ainda, eu acho, ele diz que igualmente, eu acho que ainda é mais problemático quando você tem sucesso numa coisa que você não deveria nem ter feito. A vergonha do sucesso alcançado. Olha, eu fiz uma coisa indigna e deu certo. Isso é muito pior do que se tivesse dado errado. Se tivesse dado errado, corrigiria essa minha tendência. E deu certo, reforça essa minha tendência. Eu ainda tenho que assumi-la diante dos demais. Ou seja, pior do que fracassar é ter vitória indo pelo caminho errado. Entendam, porque isso é fundamental. A vitória, quando nós estamos agindo a partir do nosso centro, que é a bondade, reforça esse núcleo periférico a partir do qual nós agimos. O núcleo periférico de egoísmo, de vaidade, de preconceito, de rancor. Quando partimos desses núcleos periféricos e temos sucesso, reforçamos o comando deles sobre nós. Nós só devemos brindar o sucesso quando ele vem do centro, nosso próprio eu, nosso eu legítimo, que se caracteriza por legítima bondade, pela ideia do bem. Continuando na página 38, portanto, tenhamos certeza de não admitir nenhum desígnio maligno em nosso coração. Certeza de não desejar nada que não seja produtivo do ponto de vista da formação humana. Nada que não me dê uma forma melhor, uma consciência mais elevada. Para que possamos erguer mãos puras ao céu e não pedir nada que torne o outro um perdedor. Que coisa bonita, né? Erguer mãos puras para o céu e não pedir nada que torne o outro um perdedor. Guardem isso, isso é importantíssimo, como um guia para as suas orações. Erguer mãos puras para o céu, não pedir nada que torne o outro um perdedor. Oremos por uma boa mente, que é um desejo de não causar mal a nenhum homem. Isso é uma coisa muito bonita de se orar e de se pedir, né? Oremos por uma boa mente, que é um desejo de não causar mal a nenhum homem. Que a nossa mente não tenha nenhum pensamento nesse sentido, nenhum desejo nesse sentido. Mais adiante, nessa mesma página, aquele que deseja fazer uma prova da firmeza de sua mente, deixe-o separar alguns dias para a prática de suas virtudes. Que ele se mortifique com jejum, roupas grosseiras e alojamento modesto, e então dizer a si mesmo, era isso que eu tanto temia? Ou seja, muitas vezes desejamos coisas egoístas por medo de males que não são tão males assim. Passa, sei lá, um dia comendo muito mal. Eu tenho medo de comer mal. Passa um dia comendo muito mal que você vai ver que não é tão ruim quanto você imaginava. Passa um dia se vestindo muito mal, dormindo no chão. Você vai ver que não é tão ruim quanto você pensava. Essas coisas são perfeitamente suportáveis perto de ter que suportar a indignidade, a vergonha de termos ganho algo à custa do sofrimento alheio. Isso é insuportável. Esses males que a gente tanto teme, a gente se torna o mesmo quando dormiu na cama ou quando dormiu no chão. Isso não prejudica a nossa consciência, não toca a nossa alma em nada. Porém, ter uma vitória por indignidade, uma vitória que causa sofrimento aos demais, isso é terrivelmente doloroso e arrastamos pelo resto da vida. Então, perca o medo de coisas que não são tão temíveis assim. É isso que ele está falando, faça essa experiência. Em estado de segurança, o homem pode, assim, preparar-se contra os perigos e, em abundância, fortalecer-se contra a necessidade. Ou seja, quando ele está em estado de segurança, quando ele está bem,
ele se prepara contra os perigos e quando ele tem abundância, ele se prepara para algum caso de necessidade. Isso é a prudência, né? Se você deseja que um homem seja decidido quando precisar agir, treine-o de antemão. O soldado cumpre o dever em paz para que respire fundo quando for para a batalha. Ou seja, eu quero ser uma pessoa bondosa e não invejosa. Treino nas coisas pequenininhas, no dia a dia. Eu quero ser boa para essa flor que está dentro de um vaso diante de mim. Quero ser boa para aquela plantinha do meu jardim. Eu quero ser boa para aquele animal que passa na rua. Quero ser boa para aquela pessoa que está impaciente e estressada no trânsito. O bom guerreiro treina em tempos de paz. Porque se você deixar para treinar só quando vierem grandes provas na sua vida, vai estar despreparado e vai ser derrotado. As grandes provas virão, mas o sucesso que você terá nelas depende do seu treinamento no dia a dia. Eu treino a generosidade, eu treino o perdão, nas pequenas coisas que me fazem. E assim eu sou um soldado, treinando todos os dias, me preparando para tempos de guerra. É impossível que alguém, em tempos de guerra, se saia bem, se no dia a dia nunca treinou. No dia a dia, permitiu-se, em pequenas situações, ser invejoso, ser indiferente à dor alheia, ser às vezes cruel numa brincadeira de mau gosto, vai se permitindo coisas desse tipo em tempo de paz. Quando chegar o tempo de guerra, elas se tornarão enormes, e serão as armas que você terá em mãos para lutar. Ou seja, você já está previamente derrotado. Continuando nessa mesma página, onde a mente é tingida com filosofia, não há lugar para tristeza, ansiedade ou aborrecimentos supérfluos. É obcecado com a virtude da negligência e da fortuna, o que nos leva a um grau de segurança que não pode ser perturbado. Ou seja, aquele que tem a mente impregnada da filosofia, que é esse amor à sabedoria, que considera a sabedoria superior a qualquer coisa, que não troca nada por uma gota de sabedoria, por uma gota de firmeza de caráter, por uma gota de bondade, para ele vai tendo cada vez menos sensibilidade a essas pequenas perdas do dia a dia. Não há lugar para tristeza, ansiedade ou aborrecimentos supérfluos. Ele está muito bem sustentado para suportar essas pequenas marolas do dia a dia e vai se preparando para as grandes tempestades também, porque para ele existe algo muito maior. Um pequeno contratempo, mas olha como eu aprendi. Então isso foi uma coisa boa. Isso não gera nele um estado de tristeza. É obcecado com a virtude da negligência e da fortuna, ou seja, não é que ele seja obcecado, a palavra que eu acho que foi mal traduzida. Ele é muito firme nessa virtude de não dar tanta importância assim à fortuna. Essa fortuna que a sociedade considera como máximo, que é sucesso, fama, dinheiro, ser amado por todos, essas coisas para ele não são tão importantes assim. Ele é obcecado em não dar tanto valor aos valores que a sociedade contempla como os melhores. Ele está sempre buscando valores reais e não valores convencionais. O que nos leva a um grau de segurança que não pode ser perturbado. É mais fácil dar um conceito do que aceitá-lo. Isso é claro. Veja como é que o nosso orgulho fica ferido, a nossa vaidade, quando ouvimos um conselho, que é como se a gente admitisse que o outro sabe mais do que nós mesmos. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos deixa ouvir. Portanto, é mais complexo receber um conselho do que dá-lo. E uma coisa comum para um homem colérico é condenar o outro. Ou seja, as pessoas que não têm controle sobre a própria cólera, sobre a própria raiva, sobre o próprio ódio, sobre a própria vingança, estão constantemente elegendo demônios dentro do seu mundo, que devem ser extirpados, devem ser eliminados. A gente deve parar com esse hábito de estar sempre selecionando inimigos contra quem lutar. A ideia é que conquistemos harmonia, dentro e fora, que essa harmonia seja completa. Cuidado com o hábito de estar sempre com algum inimigo em mente. Sempre alguém que você gostaria de praticar uma revanche, que você gostaria que se desse mal, ainda que não fosse através de você. Muito cuidado, porque esse é um hábito que é uma pedra no caminho da nossa harmonia. Podemos ser, às vezes, sérios no conselho, mas não violentos ou tediosos. Ou seja, você pode ser circunspecto, sério a dar um conselho, mas cuidado para não ficar com aquela ladainha que entedia quem está ouvindo. Ou ser também violento. Faça isso, senão você vai se dar mal. Cuidado,
porque você tem que encontrar o caminho do meio para atingir a alma do ouvinte. É o mesmo conselho da oratória. Cuidado para que você não caia num ritmo arrastado, que pareça que você está fazendo uma ladainha para aquela pessoa, dando um sermão, como se diz cotidianamente, e cuidado para também não ser violento, porque ambas as coisas fecham a porta da consciência do ouvinte. Ele já não está mais ouvindo nada que você está falando. Portanto, encontrar o caminho do meio, o meio mais apto para que a sua fala seja como música, que penetre profundamente no ouvido e no coração daquele que ouve. Poucas palavras com gentileza e eficácia são preferíveis. A miséria é que os sábios não precisam de conselhos e os tolos não os aceitam. Um bom homem, é verdade, tem prazer nisso, e é um sinal de tolice e maldade odiar uma repreensão. Ou seja, vai dizer que os extremos não necessitam de conselhos, os sábios não precisam e os muito tolos não são capazes de receber. É que é um sinal de estupidez, de tolice, não dar ouvidos a uma boa repreensão, a um conselho que te corrija a tempo, antes que você caia no abismo. É como você estar doente e não ouvir o conselho de um médico. Uma completa estupidez daquele que não quer se curar, não quer recuperar o caminho correto, não quer encontrar a sua própria dignidade humana. Portanto, os bons conselhos são desprezados. Mais adiante, nessa mesma página, ele vai dizer: na escolha das pessoas com quem devemos conviver, devemos cuidar para que valham a pena. Na escolha de nossos negócios, devemos consultar a natureza e seguir nossa intuição. Seja na escolha das pessoas com quem temos que conviver, quando escolhemos, seja aquelas pessoas que eu coloco dentro da minha intimidade, essas são pessoas que eu tenho que ter uma escolha muito clara. E são pessoas que, logicamente, têm que estar unidas a mim pelo aspecto mais elevado que eu tenho. Se eu tenho uma pessoa, um amigo, um cônjuge, que na hora que eu vou falar das coisas mais sagradas da minha vida, para ele não interessa, isso não é uma pessoa ideal para você ter tanta intimidade assim. Essa é uma pessoa para você manter uma certa distância. Nós temos que saber aquela pessoa com quem sempre poderemos, ao longo dos anos, ao longo das décadas, compartilhar aquilo que temos de melhor. Porque essa pessoa está na busca das mesmas coisas. Esses são os íntimos, aqueles que trazemos para perto de nós. Agora, em relação às pessoas que surgem na nossa vida pela lei da necessidade, ou seja, eu não fui atrás, mas eu fui trabalhar e essas pessoas estavam ali, eu fui morar no lugar e essas pessoas estavam ali, essas temos que ter a maior paciência, tolerância e capacidade de lidar com elas, sejam elas o que forem. Ou seja, não tem que andar fugindo das pessoas desagradáveis, porque é exatamente através das boas pessoas que as pessoas desagradáveis se tornam agradáveis. E se você está passando por ali é porque tem alguma coisa boa para dar. Nem que seja para descobrir que o desagradável é você e não o outro. Mas se nós fomos colocados nesse caminho, é porque temos algo a aprender. E ele vai dizer que para os nossos negócios também devemos consultar a natureza, as leis da natureza, mais do que os preceitos dos homens, né? Porque tudo que diz a respeito do comportamento dos homens é muito falível, muito instável, preferível sempre que a gente se inspire nas leis da natureza e a nossa própria intuição. À medida que desenvolvemos essa visão, que é tão profunda, para aqueles que conhecem alguma coisa da Constituição septenária indiana, intuição é um pouco de Budi, é uma visão direta que temos da realidade, que no nosso momento é muito rara, mas às vezes acontece um flash, nós olhamos e percebemos, isso é assim, mas depois a nossa mente vem e destrói aquilo ali. Não é que a gente vá se entregar cegamente, porque pode ser outra coisa, pode não ser intuição, mas devemos levar isso em consideração, com certeza, como uma maneira de darmos um bom seguimento aos nossos negócios, sejam eles quais forem. Negócios familiares, de convivência, negócios profissionais, dar ouvidos às leis da natureza e aos ditames das nossas intuições, esses sopros que às vezes caem nos nossos ouvidos. Mais adiante, no final dessa página, no último parágrafo, ensina-me a dominar meus vícios, pois é inútil, enquanto eu estiver sob seu efeito, dizer-me o que devo fazer quando eu estiver livre deles. Ou seja, em primeiro lugar, se você quer me ajudar, me ensina a vencer os meus defeitos. Porque não adianta você me dizer, o homem bom faz isso, faz aquilo outro, porque nesse momento eu estou dominada pelos meus defeitos, não vou poder fazer isso. Então me diz o que eu faço agora. Uma pessoa que está totalmente sujeita a tal defeito, como faz para se libertar?
seja, o bom conselho tem que considerar o ponto onde a pessoa está e não lá na frente. Aquilo que vai acontecer lá na frente, você aconselha lá na frente. Não adianta eu dizer que o bom homem faz tal coisa. Eu não posso ser um bom homem nesse momento. Eu estou escravizado por tal defeito. Me ajuda a vencê-lo. Ensina-me a como vencer esse defeito que nesse momento me escraviza. Esse é o bom conselho. No caso de uma avareza um pouco aliviada, uma luxúria moderada, uma temeridade contida, um humor preguiçoso despertado, os preceitos nos ajudarão a seguir em frente e nos ensinarão como devemos nos comportar. Ou seja, uma vez que você arrefece o defeito, aí sim os preceitos nos ensinam a boa estrada a seguir adiante. Aí sim você começa a dizer, bom, agora que você conseguiu moderar esse defeito, caminha em tal direção, que você vai afirmando cada vez mais a virtude oposta a esse defeito. E com isso vai fazendo com que ele seja completamente eliminado. Primeiro o modera e depois, ao se dedicar à virtude oposta, você acaba por eliminá-lo. Continuando, já na última página, na página 40, ele vai dizer o seguinte: da mesma forma, aquele que pretende ter uma vida feliz deve primeiro estabelecer uma fundação na virtude, como um vínculo sobre ele, para viver e morrer fiel a essa causa. Ou seja, a sua identidade, aquilo que a gente chama de nome interno, né, deve ser uma virtude. Quem é a Lúcia? Aquela que pretende, ao final da vida, ser mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Pode ser qualquer virtude, mas comprometa-se com ela como objetivo de vida e seja fiel a essa virtude como uma lei que deve reger todos os instantes da tua vida. Não encontramos felicidade nas entranhas da terra onde cavamos em busca de ouro, nem no fundo do mar onde pescamos pérolas, mas em uma mente pura e imaculada, que, se não fosse sagrada, não seria adequada para entreter a deidade. Ou seja, só aquilo que é puro e adequado pode estar próximo de fazer relação com a deidade, com o uno, com o grande sentido do universo e adquirir sentido para a própria vida. Cada vez mais purificar a nossa mente de todos os desejos torpes, egoístas, fúteis, cada vez mais torná-la pura. Eu já falei com vocês numa dessas leituras, mas sempre é bom repetir, né? Que costumo fazer um exercício com os meus alunos. Imagine que você encontre o gênio da lâmpada, que ele te permita um único pedido. Você pediria uma coisa apenas para si próprio ou para toda a humanidade? Aí você começa a perceber qual é a escala dos seus desejos. Por uma boa viagem, por uma boa aparência, por um bom carro, eu deixaria de pedir a bondade no coração dos homens, o amor no coração dos homens, que os homens sofram menos. Que estranho, né? Que eu pense tão pouco na humanidade e tanto em mim mesmo. Nós temos que começar a fazer uma triagem dos nossos desejos, para que a nossa mente se torne suficientemente pura para se tornar um canal, através do qual as coisas sagradas fluem do céu para a terra. E assim nós cumprimos o nosso propósito no mundo. É basicamente isso que temos para hoje, um capítulo denso, né, com muitas coisas importantes, e eu espero que possa ser uma boa reflexão para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira.